Boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um simulado aqui do Estratégia. Professor Márcio Damasceno falando, professor de discursivas a longa data aqui na casa. Vamos ter o desafio da prova do TCE Maranhão, Banca Sebrasp. Tá? Serão 3 questões, uma peça técnica até 60 linhas e 2 questões até 30 linhas, tá? 2 estudos de caso. Se você tem alguma dúvida sobre peça de natureza técnica, há diversas transmissões minhas disponíveis no YouTube, no canal de Estratégia, no meu canal particular. Vocês poderão tirar todas as suas dúvidas sobre o que consta, né, sobre o que consiste uma peça de natureza técnica, que nada mais é que um estudo de caso que leva um nome específico, tá? Para quem não sabe, a peça de natureza técnica pode ser um parecer, um relatório ou nota técnica, normalmente são essas 3 subespécies que você pode encontrar, e basicamente não muda muito em relação àquilo que a gente vê no estudo de caso, mas não é o nosso objetivo descer em detalhes, tecer maiores detalhes sobre a peça de natureza técnica aqui, tá? Vocês podem procurar isso aí, esse material está disponível no YouTube, tá? É isso. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Bem, no início de 2024, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, do Estado do Maranhão, celebrou contrato de serviços emergenciais, com a empresa Delta para contenção de encostas e encerrou a avença em janeiro de 2025. Tá? Então, a Secretaria de Estado contratou de forma emergencial a empresa Delta, após exatos 12 meses de vigência fática. Então, o contrato encerrou em 12 meses. Contudo, em virtude da persistência de chuvas atípicas na região, o gestor da pasta estadual planeja celebrar nova dispensa de licitação com a mesma empresa Delta para a prestação de serviços idênticos pelo prazo de mais 6 meses, sob a justificativa de continuidade fática do evento calamitoso de 2024. Em paralelo, a Cinfra celebrou verbalmente um ajuste de serviços urgentes para reparos elétricos no edifício sede, o edifício sede administrativa com a empresa Ômega no valor total de R$ 15 mil, efetuando o adimplemento por meio do regime simplificado de pronto pagamento. Então aqui é um segundo fato. Tivemos um primeiro fato, um segundo fato. Adicionalmente, no bojo de um contrato ordinário de manutenção rodoviária, regime de empreitada por preço unitário, o ordenador de despesas notificou unilateralmente a concessionária para que realizasse um acréscimo quantitativo equivalente a 30% do valor inicial atualizado do contrato. O contratado, contudo, recusou-se a executar a parcela que excedia a margem regulamentar geral, o que motivou a abertura de processo administrativo de sanção por parte do poder público. Esse foi o terceiro fato. Por fim, após a auditoria interna identificar uma fraude grave e insanável na fase de habilitação da licitação de reforma de um hospital estadual, o secretário de Estado declarou a nulidade retroativa do contrato com efeitos ex-tunc, efeitos gerais, né? Determinando a suspensão definitiva dos pagamentos e a retenção de todos os valores correspondentes às parcelas da obra que já haviam sido 80% concluídas de boa-fé pela construtora, alegando que o pagamento de obras eivadas de vício licitatório violaria a moralidade administrativa mesmo sem comprovação de conluio da empresa na fraude detectada. Bem, esse aqui é o nosso quarto fato. Com base na situação hipotética, redija um parecer. Então, veja, essa peça técnica é um parecer. Poderia ser um relatório, poderia ser uma nota técnica, né? Normalmente são essas 3 possibilidades, em termos de tribunais de contas, que respondam aos seguintes tópicos. Analise a juridicidade da pretensão da Cinfra em realizar nova contratação emergencial por dispensa da empresa Delta com base nas vedações da legislação geral e na orientação jurisprudencial consolidada. Então ele pede que você respalde tanto com base no que está na lei, quanto no que consta na jurisprudência. Avalie a validade do ajuste verbal de reparo elétrico no valor de 15.000, confrontando com os pressupostos legais e limites de valor estabelecidos para o pronto pagamento. Só um segundo. Examine a legalidade da alteração unilateral que impôs acréscimo de 30% no contrato de manutenção rodoviária
indicando a obrigatoriedade ou não de aceite pelo contratado. Aprecie a decisão de anular retroativamente o contrato de reforma hospitalar com a retenção integral dos pagamentos das parcelas já executadas, considerando os efeitos da declaração de nulidade e as exceções ao dever de indenizar. Beleza, vamos aqui fazer a nossa introdução. Trato presente parecer acerca de supostas irregularidades em contratações e atos administrativos praticados pela CEINFRA do Maranhão, consubstanciados na tentativa de recontratação emergencial intempestiva da empresa Delta, na formalização de ajuste verbal de manutenção elétrica acima dos limites legais, na imposição de aditamento unilateral excessivo em contrato rodoviário e na anulação retroativa de retenção dos pagamentos em reforma hospitalar, cabendo a este órgão de controle analisar a legalidade de tais condutas. Pessoal, aqui foi feita a nossa introdução, não precisava ser tão grande, mas eu optei por fazer a introdução parafraseada, que é aquela introdução em que nós recapitulamos os principais fatos, os principais momentos apresentados no estudo de caso. Então é como se fosse como se fosse um resumo de toda a história que foi contada. É uma possibilidade, tá bom? Tem várias possibilidades, poderia fazer uma introdução roteiro, poderia fazer também uma introdução muito mais simples, de apenas um período. Nós trabalhamos isso exaustivamente em todos os nossos cursos, tá bom? E eu te falo, e nas transmissões que eu mencionei para vocês no YouTube sobre peça técnica, tem isso de montão, tá bom? Inicialmente, a pretensão da CINFRA agora vamos analisar aí o primeiro fato apresentado, vamos ao nosso achado de auditoria. A pretensão da CINFRA de recontratar a empresa Delta por dispensa de licitação emergencial configura ato ilícito. Então, eu já parto da conclusão sobre a conduta do gestor, tá? Então, já parto da conclusão, agora a gente vai fundamentar por que é um ato ilícito, tá? Sob esse aspecto, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, poderia ser só a LLC também, tá, pessoal? Poderia ser Lei 14.133 de /2021. Todas essas possibilidades são cabíveis, tá? Determina que as contratações diretas para atendimento de situação de emergência ou calamidade pública devem se limitar às parcelas passíveis de conclusão no prazo máximo de 1 ano, tá? Então, no máximo 12 meses. Ademais, a referida legislação veda expressamente a prorrogação desses ajustes e a recontratação de empresa já contratada com base no mesmo fundamento. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, agora vem a parte jurisprudencial que a questão pediu, consolidou no ano de 2024 o entendimento de que essa vedação incide de forma absoluta quando a recontratação decorre do mesmo evento calamitoso e extrapola o limite máximo de 12 meses. Ou seja, você não pode ir prorrogando, né, pessoal? Portanto, como o pacto anterior já alcançou o prazo máximo, que é de 1 ano, nova dispensa pretendida pelo gestor carece de amparo jurídico. Vejam que existe todo um vocabulário adequado a uma questão discursiva de Tribunal de Contas, né? Desejável que vocês tenham um repertório que permitam que você escreva nesse nível. Vamos aqui para o nosso segundo tópico. Em segundo lugar, serve aí o uso dos conectivos, dos instrumentos coesivos, o ajuste verbal de reparo elétrico no valor de R$15 mil para data de nulidade insanável. De acordo com os ditames da LLCA, o contrato verbal com a administração pública é, como regra geral, nulo e de nenhum efeito, vigorando no direito administrativo o princípio do formalismo estrito. Todavia, a legislação prevê uma exceção estrita para pequenas compras e serviços de pronto pagamento, cujo montante original de face não ultrapasse o limite de aproximadamente R$13 mil. Então, o decreto mais novo estabelece lá que o valor atualizado do artigo 95, parágrafo 2º, é 13.098,41, quase 13.100, tá, pessoal? Mas precisam saber exatamente o valor, né? Aproximadamente R$13 mil. Por conseguinte, tendo em vista que o valor contratado pela Secretaria superou o teto franqueado para as contratações informais, a hipótese de pronto pagamento resta descaracterizada. Logo, impõe-se reconhecer a invalidade do procedimento adotado pela CINFRA
em razão do descumprimento das formalidades essenciais. Em terceiro lugar, a modificação unilateral que impôs o acréscimo de 30% no contrato de manutenção de vias é ilegal. Consoante o Regramento Geral, a administração pública dispõe da prerrogativa de alterar unilateralmente os contratos administrativos apenas para melhor adequação técnica aos seus objetivos ou para modificação quantitativa do objeto. Contudo, o limite legal para acréscimos unilaterais em compras, obras ou serviços comuns de engenharia é de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, cabendo patamar de 50% exclusivamente para reformas de edifícios ou equipamentos. Sob essa ótica, o contratado não está obrigado a aceitar o percentual de 30% exigido pela CINFRA para obras rodoviárias comuns. Por consequência, a tentativa de compelir a empreiteira a executar um montante excedente ao limite de 25% viola diretamente o ordenamento vigente. Vamos para o quarto tópico. Por fim, a retenção integral dos pagamentos das parcelas já executadas da reforma hospitalar, sob pretexto de anulação contratual retroativa, constitui enriquecimento ilícito do poder público. Conforme disciplina legal, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, desconstruindo os efeitos jurídicos já produzidos. Entretanto, a LLCA dispõe expressamente que a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data da declaração, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados. Diante disso, essa garantia de indenização somente é afastada caso seja comprovado que a irregularidade é imputável ao próprio contratado, o que não restou demonstrado no caso em tela. Dessa forma, a CINFRA deve proceder ao adimplemento das parcelas efetivamente realizadas de boa-fé para evitar responsabilização por locupletamento sem causa. Beleza? Então respondemos aí ao quarto e último ponto da questão. Passemos aqui a nossa questão discursiva, né? Estudo de caso. Em 2025, o Estado Alfa editou a Lei Estadual 9.876 de 2025, que veiculou as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. No texto da referida norma, o legislador estadual incluiu dois dispositivos inovadores. O artigo 30 estabeleceu que os gastos decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra para substituição de servidores e empregados públicos não seriam classificados como despesa total de pessoal para os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, o artigo 31 vedou a inscrição em restos a pagar das despesas decorrentes de emendas parlamentares individuais e impositivas, estipulando que o não pagamento integral das programações dentro do próprio exercício financeiro implicaria crime de responsabilidade. Diante da repercussão jurídica das medidas, o governador do Estado Alfa decidiu consultar a Procuradoria-Geral do Estado quanto à validade material das regras fiscais, a possibilidade processual de questioná-las de forma direta no STF. Com base na situação hipotética, redige uma questão discursiva que responda aos seguintes tópicos. Examine a compatibilidade da sistemática estadual de cálculo de despesas com o pessoal terceirizado em relação à repartição constitucional de competências legislativas. Avalie a constitucionalidade da proibição de inscrição em restos a pagar para emendas impositivas frente ao regramento constitucional e nacional aplicável. Analise a viabilidade processual do cabimento de ADIM ou ADI, ação direta de inconstitucionalidade contra a mencionada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bem, vamos à resposta. E aí perceba que eu faço a menção claramente ao tópico ao qual eu estou me referindo, tá? Em relação ao artigo 30, poderia ser art também, né? Art 30. Da Lei Estadual número 9.876 de 2025 do Estado Alfa, verifica-se a ocorrência de inconstitucionalidade formal e material por usurpação da competência legislativa da União para estabelecer normas gerais. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, e perceba como eu coloco essa sigla, né? Prevê que compete concorrentemente à União, os Estados e o Distrito Federal legislar sobre direito financeiro e orçamento. No âmbito desse condomínio legislativo, a competência da União limita-se a fixar normas gerais, papel exercido nacionalmente pela LRF, cujo artigo 18, parágrafo 1º, determina que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores devem ser contabilizados como outras despesas de pessoal, tá? Então isso é despesa de pessoal para fins de cômputo, de cálculo de despesa com o pessoal para verificação de enquadramento dos limites, né?
Por conseguinte, ao afastar essa exigência federal de consolidação contábil, o legislador estadual extrapolou sua competência suplementar e vulnerou o regime fiscal uniforme nacional. Então, foi a norma que inovou em relação ao ordenamento geral e feriu a competência da União de estabelecer regras gerais sobre direito financeiro e orçamento, tá? No que concerne ao artigo 31 do diploma subnacional impugnado, que é a tal da lei estadual, não é isso? Constate-se a inconstitucionalidade da proibição relativa à inscrição de despesas em restos a pagar para emendas impositivas. Sob essa perspectiva, o STF consolidou o entendimento que as regras que disciplinam o processo legislativo orçamentário e a execução de programações obrigatórias são de observância obrigatória pelos entes federativos, em obediência ao princípio da simetria, algo que sempre é lembrado nas questões discursivas. Ademais, cabe exclusivamente à Lei Complementar Federal dispor sobre normas gerais de gestão financeira, elaboração orçamentária e critérios para execução equitativa e cumprimento de restos a pagar. Desse modo, o legislador estadual, ao proibir de forma unilateral o cômputo de despesas inscritas em restos a pagar para o cumprimento das emendas de caráter obrigatório, invadiu a reserva de lei complementar da União e instituiu vedação inexistente na Carta Magna. Por fim, no tocante à viabilidade do controle de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade é perfeitamente cabível em face de lei de diretrizes orçamentárias em questão. Tradicionalmente, a Corte Constitucional, STF, considerava que as leis de diretrizes orçamentárias e as LOAs como leis meramente formais de efeitos concretos e afastava a possibilidade de fiscalização abstrata. Contudo, essa orientação histórica foi superada pela jurisprudência contemporânea do Tribunal, que passou a admitir a propositura de ADI contra normas de natureza orçamentária independentemente, e não independente, como muita gente coloca, do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato do seu objeto. Consequentemente, como os dispositivos questionados consubstanciam atos de aplicação primária do texto constitucional, o governador do estado do Alfa pode validamente provocar a jurisdição constitucional pela via objetiva do controle abstrato. Bem, está respondido. Aqui eu coloco esses tipos de conectivos para dar a noção que o texto está acabando, por fim, finalmente, sempre no último parágrafo, né, pessoal? Então, está respondido aí. Vamos à nossa última questão discursiva. Em 2026, a Secretaria de Fazenda do município de Vila Verde deparou-se com 4 situações distintas ao realizar procedimentos de encerramento de exercício financeiro. A primeira situação consiste em uma ação judicial de natureza civil movida por uma empresa terceirizada, que pleiteia o recebimento de 500 mil alegando inadimplemento contratual por parte do ente público. A Procuradoria Jurídica Municipal, ao analisar o caso concreto, classificou o risco de perda como provável. Então, o risco de mais de 50%, né? E estimou de maneira fidedigna que o desembolso real para a extinção da obrigação será de 400 mil. Então, existe aqui um valor estimado de perda, né? A segunda demanda refere-se a uma reclamação trabalhista coletiva de ex-servidores pleiteando pagamentos de adicionais de insalubridade retroativos, totalizando 200 mil. Nesse caso, a Procuradoria avaliou que a probabilidade de insucesso para a municipalidade, ou seja, para o Estado perder, é apenas possível. Então, aqui é possível. A terceira situação envolve uma ação de execução fiscal e cobrança de créditos tributários no valor de 300 mil, ajuizado pelo próprio município contra uma autarquia estadual. A assessoria jurídica da prefeitura avaliou que o município tem grande chance de reaver esse montante, então seria um ativo, né? Considerando a entrada de recursos como provável, embora o desfecho dependa de decisão judicial de última instância. Por fim, a quarta situação diz respeito ao recebimento de um terreno avaliado em 100 mil, transferido gratuitamente por um loteador privado para que a prefeitura instale de forma definitiva uma praça de lazer comunitária. Com base na situação hipotética, redige uma questão discursiva que responde os seguintes tópicos. Apresente o tratamento contábil adequado e o impacto no balanço patrimonial das 2 demandas judiciais movidas contra o município. Tá? Então, isso aí afeta o balanço? Seria um
uma provisão, seria provisionado, ou seria um passivo contingente? Como que isso afetaria? Ou seria um passivo? Como que isso afetaria? Avalie a possibilidade de reconhecimento do direito de receber decorrente da ação judicial de cobrança juizada pela municipalidade contra a autarquia estadual. Possibilidade de reconhecimento do direito. Pode ser reconhecido no ativo? Explique de que forma o recebimento do terreno em doação impacta o patrimônio e a execução do orçamento da municipalidade. Vamos seguir. No tratamento dos litígios judiciais movidos contra o município de Vila Verde, a primeira demanda civil deve ser reconhecida como uma provisão. Beleza, então vai ser provisionado. Com efeito, essa obrigação presente decorre de evento passado, possui saída de recursos avaliada como provável e seu montante é de 400 mil, foi estimado de maneira fidedigna. Então, beleza, bateu os requisitos. Por conseguinte, esse passivo de prazo ou valor incerto gerará um registro de uma variação patrimonial diminutiva, doravante denominada VPD, impactando negativamente o resultado patrimonial e o balanço patrimonial do exercício de 2026. Em contrapartida, e observe, que aí vem a ideia de oposição, a reclamação trabalhista de 200 mil, por possuir probabilidade de perca classificada apenas como possível, caracteriza um passivo contingente, então não vai ser reconhecido, tá? Sob essa ótica, a obrigação não deve ser reconhecida no balanço patrimonial, exigindo-se então somente registro em contas de controle. Nota explicativa também, né, pessoal? Do plano de contas aplicado ao setor público, doravante chamado PERCASP, bem como sua evidenciação em notas explicativas, está aqui. Não lembrava se eu tinha botado, mas está. Relativamente à ação judicial de cobrança movida pelo município de Vila Verde contra a autarquia estadual para reaver créditos de 300 mil, a situação configura um ativo contingente. Nesse sentido, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, doravante denominadas NBC-TSP, impedem o reconhecimento de ativos contingentes nas demonstrações contábeis de propósito geral, que é por prudência, né? Com o intuito de evitar o registro prematuro de receitas que talvez nunca se realizem. Diante disso, com a probabilidade de entrada dos recursos de 300 mil foi avaliada como provável, a entidade não deve registrar o ativo em seu balanço patrimonial. Todavia, torna-se obrigatória a escrituração desse direito em contas de controle do PERCASP. Isso a correspondente divulgação detalhada em notas explicativas no encerramento do exercício de 2026. Beleza. Quanto ao recebimento de terreno avaliado em 100 mil para a praça pública, a operação caracteriza-se como uma transação sem contraprestação. De fato, o município de Vila Verde obteve o controle do recurso de forma gratuita, devendo mensurar o novativo pelo seu valor justo na data de aquisição. Sob a ótica patrimonial, esse evento representa uma VPA, uma variação patrimonial aumentativa, que afeta positivamente o patrimônio líquido e gera impacto direto no resultado patrimonial evidenciado na demonstração das variações patrimoniais doravante denominada DVP. Por outro lado, sob a perspectiva estritamente orçamentária, essa doação em espécie não transita pela execução financeira do orçamento. Assim, conclui-se que o ingresso desse bem imóvel afeta positivamente o balanço patrimonial, ou seja, consta como ativo, mas não altera os resultados apurados no balanço orçamentário e no balanço financeiro da municipalidade. Então é isso, meus nobres. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham praticado. Quaisquer dúvidas, entre em contato comigo por meio do meu Instagram, prof.marcio.damasceno. Nos vemos nos próximos simulados. Um abraço a todos e até breve.